Olá, muito bom dia. Terça-feira, 13 de maio, Gazeta News, edição da manhã está começando agora ao vivo, aqui na programação da Gazeta News. Muito obrigada a você que está junto conosco e a partir de agora tem muita notícia e informação para você. Vamos então aos destaques do jornal de hoje. Suspeito de se infiltrar em escolas de Maceió para furtar alunos é preso. Trânsito na rua Barão de Maceió é desviado nesta terça. E ainda, programa Celular Seguro. Polícia exige devolução de aparelhos com queixa de roubo no Agreste. Estas e outras notícias você acompanha agora no Gazeta News, edição da manhã. Muito bom dia mais uma vez para você que está acompanhando a programação da Gazeta News. Obrigada pela sua companhia. Você que nos assiste, nos acompanha através do canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube Gazeta News AL, que você pode se inscrever e acompanhar toda a nossa programação ao vivo. Lembrando também ainda das nossas redes sociais, você consegue acompanhar todos os perfis, tanto da Central Gazeta de Notícias, como também da Rede Gazeta de Rádios. Basta nos procurar lá no Instagram, acompanhar a gente e também, é claro, ficar muito bem informado. Vamos começar o nosso dia conferindo imagens ao vivo da capital alagoana nesta terça-feira. E a gente tem aqui imagens da Avenida Fernandes Lima, a avenida mais conhecida, mais movimentada aqui da nossa capital alagoana. E como já é de costume, a gente tende a observar um trânsito mais intenso, um congestionamento, um tráfego maior de veículos ali na região do bairro do Farol. Já chegando mais próximo do Parque do Centenário, é que as coisas vão melhorando, é que o trânsito ele vai fluindo mais até ali pela região do Cepa, infelizmente é muito congestionamento. Tempo aberto também na capital alagoana nesta terça-feira e essas são as nossas imagens. Já no sentido contrário, a gente percebe aqui que também começa a haver uma maior movimentação de veículos para quem está se dirigindo até a parte alta da cidade, para quem está indo em direção ao Tabuleiro do Martins. Mas ainda assim nenhum ponto de congestionamento, de trânsito totalmente travado, Apesar do alto volume de veículos, está fluindo bem para quem está indo em direção à parte alta da cidade e para quem está vindo da parte alta aqui em direção à região mais central, à parte baixa da cidade, vai pegar um pouco de trânsito e quando chega ali perto do Parque do Centenário, tudo começa a fluir mais. Então essas são as imagens que nós temos para você que nos acompanha aqui na programação da Gazeta News. Bem, a gente vai começar o nosso jornal de hoje falando da prisão do homem que furtou aparelhos celulares em eventos esportivos realizados em colégios aqui da capital alagoana. Olha a ousadia, viu, gente, deste homem. A Polícia Civil de Alagoas, por meio do delegado plantonista da Central de Flagrantes, o Luiz Eduardo Barros, qualificou e interrogou ontem um homem de 47 anos pelo crime de furto aqui em Maceió. Essa condução ela foi realizada após o suspeito ter sido abordado por uma guarnição da Polícia Militar. Bem, vamos entender um pouco mais, dessa história. Ele é suspeito de ter furtado um celular em uma escola no bairro da Gruta de Lourdes no último sábado. Durante o interrogatório, esse suspeito confessou o crime e deu detalhes da ação. Segundo ele estava no local para deixar um passageiro em um colégio, no bairro da Gruta de Lourdes, quando viu um rapaz deixar um celular sobre a arquibancada, próximo ao banheiro. Então, aproveitando a situação, ele furtou o aparelho e posteriormente vendeu o item por R$ 250 no mercado da produção, localizado no bairro da Levada. No momento dessa abordagem da polícia com este suspeito, nenhum material furtado ou item ilícito foi encontrado com ele. A autoridade policial, então, qualificou esse suspeito, este homem, e encaminhou o caso para a delegacia competente para dar continuidade nas investigações. E este homem, que está aí aparecendo nas imagens, ele fica ali, olha, dando uma de inocente, estou por aqui, estou apenas acompanhando a competição, para realmente se aproveitar daquele momento em que as pessoas acabam ali ficando um pouco mais dispersas, em que elas não estão com tanto foco nos seus aparelhos celulares, e aí ele vai, se aproveita, furta e sai tranquilamente
sem levantar nenhuma suspeita, porque as pessoas geralmente tendem a achar que ele é o quê? Que ele está ali, né, acompanhando alguma das crianças. E quando a gente está nesses ambientes, a gente pensa que é um ambiente que é confiável, que as pessoas que estão ali também são pessoas confiáveis, né, que a gente pode ficar tranquilo. Mas olha, não dá não, viu? Não dá para a gente dispersar nem um pouquinho a nossa atenção. Não mesmo. Olha ali, olha. Ele se chegando como quem não quer nada, sentou, mexendo no celular dele. E aí ele aproveita para realizar esses furtos naquele momento de distração, né, do dono do aparelho celular. E aí você pensa, ah, Mara, ele fez isso apenas nesse dia? Não, 7 vezes já. Ele já foi preso 7 vezes por conta deste mesmo tipo de ato. E aí agora que vem a informação, tá? Este homem aí, né, que é suspeito de furtar celulares em eventos escolares, esportivos aqui da capital, ele foi identificado, já está aqui na tela, inclusive, ele. Olha o rostinho dele aí, tá? Ele já foi identificado e agora se encontra preso, né? Ele é o Robson Aragão, tem 48, vamos tirar aí esse... vamos tirar esse título, só para a gente ver aquela foto ali, em que aparece, para a gente mostrar realmente o rosto. Isso, muito obrigada, diretor. Esse daí, olha, este rapaz aí, né, que à primeira vista pode até parecer alguém inocente, alguém que não vai fazer nenhum mal, mas não se engane. Esse daí que está na sua tela, ele é o Robson Aragão, de 48 anos. E como eu já citei, ele possui uma extensa ficha criminal e já foi preso, gente, 7 vezes. Eu não falei de uma, nem de duas, nem de 3. Eu falei de 7. 7 vezes. E aí, segundo a polícia, né, todo esse trabalho investigativo, ele se aproveitava desses eventos aqui de escolas na capital alagoana para se misturar ali aos pais e convidados e agindo com bastante naturalidade para conseguir cometer todos os seus crimes. E aí o caso mais recente, que foi o caso, né, que levou até a prisão dele, foi esse que aconteceu em uma escola na Gruta de Lourdes e que ele foi preso no próprio sábado, né, que tudo isso aconteceu na parte alta aqui da capital alagoana. Mas, gente, que absurdo, né? Como eu estava falando, é aquele espaço, é aquele momento em que a gente acha que está todo mundo ali, entre família, que todo mundo é confiável, né? Que são pais, que são parentes de alunos, mas nem sempre. A gente já vai ali, né? Comete um descuido, deixa a nossa atenção um pouquinho de lado, deixa o celular aqui, vai ali. Infelizmente não tem mais isso, nenhum lugar é confiável. A gente não pode, né, mais dar bobeira, como a gente costuma falar no popular. Infelizmente, tá? E aí a gente tem o Robson, né? E muitos outros como o Robson, que simplesmente estão ali dando uma de inocente, mas que de inocente não tem nada e acabam levando aquele aparelho celular que muitas vezes a gente, olha, passa ali 10 meses pagando. 10 meses pagando, juntando dinheiro de parcela em parcela para conseguir dar conta desse aparelho celular. Aí chega o Robson e leva esse aparelho para ser vendido, gente, por R$250. Aí eu me pergunto, né, também, se a pessoa que compra um aparelho de celular por R$250, essa pessoa, ela acha que aquele aparelho ele está vindo de uma fonte ilícita. Porque o aparelho provavelmente não tem caixa, não tem carregador original, não tem nota fiscal, não tem nada ali, né? Que possa dizer assim, olha, este aparelho aqui, ele tem uma origem, né? Aí a pessoa chega ali, não, olha, eu tenho esse aparelho, mas eu não tenho carregador, eu não tenho nota fiscal, não tenho nada dele, eu só tenho o aparelho. E aí simplesmente, quanto é que você está vendendo? R$250. Ai, eu gostei do preço, tá um preço bom, tá um preço justo. Não está um preço bom e nem está um preço justo, né, gente? Um aparelho de R$250, ainda mais se ele for smartphone, é para a gente também desconfiar. E fica aqui esse alerta, tá? Porque quando a gente acaba contribuindo com bandidos como esse aqui, como o Robson, a gente também acaba se tornando criminoso. Então fica esse alerta para você que nos acompanha aqui no Gazeta News, edição da manhã. Vai comprar celular? Tenta ver minimamente a origem dele. E se for barato demais, desconfie. Porque você pode estar ali, olha, acobertando um criminoso e ajudando ele a praticar não só esse crime, mas muitos outros aí pela frente. Que absurdo, viu? Um outro caso que aconteceu aqui no nosso estado foi o de 2 mulheres que morreram após serem atropeladas por uma van às margens da rodovia L220, no município de Cajueiro. Isso aconteceu ontem à tarde. E, gente, elas eram tia e sobrinha e faziam uma caminhada no momento do acidente.
As vítimas elas foram identificadas como a romeira Josefa Rosa da Conceição e a sua sobrinha como Lucineide Mendes. O motorista da van fugiu sem prestar nenhum socorro. O SAMU ainda chegou a ser acionado, mas as vítimas elas já estavam sem vida. Agora a Polícia Civil vai instaurar um inquérito para ouvir as testemunhas e buscar identificar, esse veículo que causou esse atropelamento. Esse, inclusive, é um alerta que fica para essas cidades, que ficam ali bem próximas às rodovias. Muita gente costuma fazer essas caminhadas. Quando eu estou me dirigindo para a minha cidade, para Arapiraca, eu vejo muita gente ali, por exemplo, em Campo Alegre, em São Miguel, fazendo essas caminhadas pelas rodovias. Não estou falando que as vítimas elas estavam erradas, jamais em hipótese alguma. Errado aqui, pelo que a gente consegue perceber, é o motorista da van, até porque ele fugiu. E quem tem culpa no cartório, geralmente tem essa atitude, o que não deveria ser dessa forma. Pelo contrário, deveria ser homem, ficar no local e assumir se cometeu um erro, então esperar a polícia, enfim, a SMTT ali do município para conseguir entender toda a dinâmica desse acidente. Mas todo cuidado é pouco, Infelizmente, é triste, mas é a verdade. A gente está ali fazendo um bem pela nossa saúde, fazendo a nossa caminhada. Estou aqui com a minha tia incentivando ela, ou até mesmo ela também está me incentivando, mas infelizmente aconteceu isso. A culpa não é sua, não. Mas aí cabe também a gente, infelizmente, ter que redobrar a nossa atenção, o nosso cuidado. Principalmente quem mora nessas cidades que ficam ali bem próximas às rodovias e utilizam essas rodovias para poderem se locomover. Uma tristeza, uma fatalidade, uma tragédia, mas é claro, a gente tem também aqui que fazer este alerta. Agora, torcer para a polícia nesse inquérito encontrar alguma câmera de segurança que mostre quem foi esse motorista da van, qual que foi esse veículo, pegar placa de identificação do veículo para poder então chegar até esse motorista. Mas realmente uma verdadeira tristeza, E aqui em Maceió, um trecho da rua Barão de Maceió, no centro da cidade, será interditado para a execução de uma obra de elevação asfáltica. O serviço ele vai ser realizado em frente ao Teatro Deodoro e a via ela ficará no mesmo nível do passeio público. E para a execução desse serviço, o DMTT, que é o Departamento Municipal de Transportes e Trânsito, precisou reordenar o sentido das vias para que os veículos eles não trafeguem na região dessa obra. Vamos conferir mais informações com o Rogério Costa. Nossa reportagem está na Praça Deodoro, centro da capital alagoana, de frente ao Teatro Deodoro, ao lado do Tribunal de Justiça. Esse ponto da Rua Barão de Maceió está interditado para a realização de obras. Haverá uma nivelamento do piso de acordo com o meio-fio, seguindo a guia da Praça Deodoro até a porta do Teatro Deodoro, exatamente nesse ponto. E por essa razão, o DMTT, Departamento Municipal de Transportes e Trânsito, elaborou um plano de ordenamento viário. A interdição será total até o dia 27 de maio. Portanto, o trecho entre as ruas Santos Pacheco e Voluntários da Pátria será liberado apenas para o trânsito local. Os veículos que acessaram a Rua Barão de Maceió podem desviar à direita, mesmo na contramão, está liberado durante esse período para retorno pela Voluntários da Pátria e Guido Duarte Fundos do prédio do Tribunal de Justiça. O DMTT informa que as demais ruas do entorno do Tribunal de Justiça permanecem com fluxo normal. Agentes do DMTT estão realizando rondas e de forma organizada, planejada, executando toda uma sinalização especial que foi feita enquanto durar a obra de nivelamento do pavimento, deixando o pavimento um pouco abaixo, no mesmo nível do piso aqui da Praça Deodoro da Fonseca, também recentemente reformada. Fica o alerta para você. Essa é uma via importante que passa por dentro, desse trecho aqui do centro da capital, Praça Deodoro, Teatro Deodoro, Shopping Popular, seguindo até a região do Mercado e passando por vias importantes como a Rua do Livramento, que acessa ao centro, e também a Rua Ladislau Neto, Rua das Árvores, corredor de tráfego importante aqui na capital. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Informações agora, de que o trânsito está bastante complicado na região do centro. Acredito eu que por conta dessa obra, dessa interdição. Então fica aqui, para você que está nos acompanhando. Você está indo se dirigir àquela região, ou até mesmo conhece alguém que está indo para lá? Cuidado, Muita atenção, muito cuidado
e paciência, porque o trânsito não está fácil. Além ali, né, de ser naquela região do Teatro Deodoro, o Tribunal de Justiça, que já é uma região bastante movimentada, ali da Praça Deodoro, também fica perto de hospitais, como por exemplo a Santa Casa, que também tem uma movimentação bastante intensa. Então fica aqui, tá? Esse alerta para você. Bem, uma outra informação que a gente tem é sobre o Atlas da Violência, que 2025 trouxe números alarmantes em relação à quantidade de negros assassinados aqui em Alagoas. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase 99% dos homicídios registrados no estado em 2023, eles foram de pessoas negras. Ao todo, 1.161 negros e 10 pessoas não negras foram assassinadas aqui no nosso estado. Bem, segundo o Atlas, Alagoas se destaca há anos pela desigualdade nos registros de homicídios de negros e não negros. O risco de um negro ser assassinado foi de 793,2% de 2013 a 2023. E o único estado que teve uma taxa maior do que essa foi o Amapá. Se o recorte for feito para os casos de feminicídios, o número de negras também é superior. Em 2023, 71 mulheres negras e uma mulher não negra foi assassinada. Alagoas também registrou um aumento de homicídios em um ano. Em 2023, 1.194 assassinatos foram registrados contra 1.136 em 2022. E apesar disso, o estado vem registrando uma queda considerável se comparado ao ano de 2013, quando 2.148 pessoas morreram em decorrência de crimes violentos. Algo muito triste, né? Que a gente está aqui vivenciando, presenciando, registrando, mas que também é necessário, né? Seguindo aqui, a gente vai falar sobre violência. Um homem é suspeito de atropelar e matar 4 cachorros no último domingo, no dia 12 de maio, dia das mães. Isso aconteceu no conjunto Village Campestre 1, no bairro Cidade Universitária, parte alta de Maceió. Bem, este homem foi identificado e intimado a depor hoje, nesta terça-feira. De acordo com informações da Polícia Civil, denúncias via aplicativos de mensagens foram feitas sobre a morte dos cães. A Delegacia de Crimes Ambientais e Proteção Animal tomou conhecimento do caso e logo recebeu imagens do veículo que teria atropelado esses cachorros. Os animais foram filmados mortos na calçada. Gente, que dó! Eu não gosto nem de ver isso. Após a investigação, o motorista do carro do modelo Toyota Etios, foi identificado. O inquérito policial foi instaurado e agora as apurações do fato devem continuar. A lei exige que seja prestado socorro a animais atropelados e que seja comunicado o incidente às autoridades competentes. Os cães mortos, foram encontrados pela polícia no fundo de uma cacimba com aproximadamente 20 metros de profundidade. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para fazer a retirada deles e, em seguida, os animais foram enviados para a realização de exames periciais. Mas olha que tristeza, olha aí essas imagens, né? Os bombeiros tendo que retirar esses cães que estavam dentro dessa cacimba. Muitos esclarecimentos que a polícia agora tem, né, que buscar nesse caso. Bem, já foi identificado esse motorista, agora ele precisa responder. E por que esses cães, então foram encontrados dentro dessa cacimba, né? Se eles foram atropelados, quem foi que colocou eles dentro dessa cacimba e também não queria, né, que este crime fosse descoberto. Mas agora, então, a gente vai acompanhar esse caso e mais informações você também tem em tempo real acessando o portal gazetaweb.com. E para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, uma última notícia, tá? O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, agora de 2025. Vamos saber mais detalhes. E atenção, você que vai fazer o Enem 2025, o Ministério da Educação e o INEP disponibilizaram desde ontem os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio 2025. Acessando a página do participante, os interessados podem conferir se o pedido foi aceito ou não. Foram divulgados também os resultados das justificativas de ausência para quem estava isento da taxa do Enem no ano passado, mas não compareceu nos 2 dias de prova e precisava justificar a falta
para participar gratuitamente da edição 2025. O período para recursos dos resultados, tanto da isenção quanto da justificativa, terminam nesta sexta-feira, dia 16. Tem direito à gratuidade ao exame do Enem os estudantes matriculados do terceiro ano do ensino médio em escola pública, participantes do programa Pé de Meia, pessoas que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e os inscritos do CAD Único, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, que possuem renda familiar de 3 salários mínimos ou renda per capita de meio salário mínimo. O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes com o término da educação básica e tem sido uma referência importante para o acesso à universidade. Vale a pena conferir, hein? Para a Central Gazeta de Notícias, da Praça Sinimbu Centro, Rogério Costa. Muito bem, resultados divulgados, é só ir lá agora, né, no site do INEP para conferir se você, então, teve o seu pedido de isenção de inscrição aceito. Se sim, começar, né, a revisar esses conteúdos, estudar bastante para fazer uma boa prova em novembro. Agora sim, nós vamos encerrando este nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente está de volta com muito mais informação para você aqui na programação da Gazeta News. Já estamos de volta com Gazeta News, edição da manhã. Agora a gente traz para você que nos acompanha uma notícia nacional, né? Esse assunto, inclusive, que ganhou uma ampla repercussão, que foi a fraude do INSS. Aposentados e pensionistas que tiveram descontos associativos nos contra-cheques nos últimos 5 anos começam hoje, nesta terça-feira, a serem notificados pelo INSS. A gente tem aí um porém, né? Esse comunicado ele vai ser feito através do aplicativo e do site Meu INSS. E ele faz parte do processo de ressarcimento das vítimas desse esquema bilionário, né? Aí já ficou comprovado isso, mais de 6 bilhões, que envolveu a cobrança de mensalidades por associações e sindicatos de forma totalmente irregular. Fraudes, inclusive, que foram reveladas pelo portal Metrópolis, que é parceiro aqui do Gazeta Web. A estimativa do INSS é de que 9 milhões de beneficiários tiveram algum tipo de desconto associativo em folha no período investigado. Portanto, ainda, né, gente, vai ser informado se essa contribuição foi autorizada ou não. Esses beneficiários é quem devem dizer isso ao INSS, se autorizou ou se não autorizou esses descontos, essas contribuições. E aqui a gente tem o alerta do INSS, né? Onde eles falam que a notificação ela vai ser enviada somente pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Eu particularmente vejo um grande problema nisso aqui. A gente sabe que a maioria dos aposentados e pensionistas já são pessoas de idade mais avançada. E aí a gente se pergunta, né, essas pessoas, elas têm habilidade realmente para mexer no celular, com esses aplicativos? Elas vão conseguir encontrar essa notificação e mais, elas vão conseguir informar ao INSS somente pelo aplicativo ou pelo site se esses descontos eles foram autorizados ou não? A gente também precisa, né, aqui acender essa preocupação, esse alerta para o INSS. Não haverá contato por telefone, envio de SMS para celular. O INSS não tem intermediários. Em caso de dúvida, ligue para a Central de Teleatendimento pelo número 135. A central funciona de segunda a sábado, das 7 horas até as 22 horas da noite. Acesse o aplicativo Meu INSS para facilitar que as notificações elas apareçam automaticamente em seu celular. E no comunicado, aposentados e pensionistas poderão verificar o nome da associação e também o valor total descontado. Acho que aqui a grande problemática que a gente precisa, né, falar, que a gente precisa trazer à tona é realmente sobre essa questão dessa notificação ela ser enviada somente, única e exclusivamente, ou pelo aplicativo ou pelo site do Meu INSS. Por quê? Essas pessoas, geralmente, elas já têm uma idade mais avançada. Elas não conseguem ali. Inclusive, muitos desses beneficiários não sabem nem que estavam tendo esses descontos recorrentes em suas folhas de pagamento. Tem muita gente que está sendo lesada já há bastante tempo e que não tem a menor ideia disso. Então, gente, é importante aqui, né, que a gente realmente
Se pergunte se não há ou se seria preciso, né, outros caminhos para orientar essas vítimas, inclusive caminhos mais fáceis, mais acessíveis. Também a gente precisa falar sobre a estruturação das agências do INSS, que já estão abarrotadas. Já são agências que oferecem um atendimento bastante precário, um atendimento, né, que é ali lotado, em que as pessoas elas não ficam confortáveis e elas demoram muito tempo para serem atendidas. Bem, essas vítimas, a gente precisa lembrar, elas são vítimas. E as vítimas, elas precisam obter informações claras, objetivas, para que elas consigam ter esse dinheiro de volta, né? Então fica agora aqui esse alerta para as famílias desses aposentados, desses pensionistas, para que eles possam acompanhar com muita atenção toda essa situação. Se o beneficiário ele não consegue utilizar esses aplicativos, os sites, se ele não tem acesso a essa tecnologia, não tem habilidade suficiente, as famílias agora elas vão precisar, né, se mobilizar ali, buscar mais informações, procurar entender como é que se deram esses descontos e então descobrir, né, informar ao INSS, porque o INSS ele precisa ser informado, ser notificado de que esses descontos eles estavam acontecendo de maneira totalmente irregular. Lembrando, viu? Nesses últimos anos, 2023, 2024 e agora em 2025, esses descontos, né, essas fraudes, elas estavam, gente, realmente aí com valores extraordinários. Foram, assim, recorde de valores que foram subtraídos dessas pessoas, que foram desviados dessas pessoas. E são valores, assim, que você pensa, ah, Mara, mas era R$50, era R$30, mas aí você vai juntando, né? 9 milhões de beneficiários. Imagina, de cada um aí, olha, R$30 aqui, R$50 acolá, e aí você vai juntando essa conta bilionária. Ficou um rombo realmente para essas pessoas que tiveram, então, esses descontos de forma indevida, associações que nem existiam, que não tem nem sede, que ninguém sabe nem para que serve. Estavam pegando o dinheiro, pessoas pegando o dinheiro, comprando carros de luxo, fazendo viagens de luxo, viagens caríssimas, primeira classe. Teve uma que aí viajou, gente, cerca de 30 vezes no ano para a Europa. Não foi aqui pelo Brasil, não, viu? Foi para a Europa. Imagine a quantidade de dinheiro que essa fraude aqui, que esse esquema do INSS não movimentou. Aí a gente fica se perguntando, né? E agora, quem que vai pagar esse pato? Porque muito provavelmente sou eu e é você, viu? Porque como é que vai fazer para devolver o dinheiro a essas pessoas? De onde é que o governo vai tirar esse valor? No final das contas, sempre acaba sobrando para a gente, né? Sempre acaba pesando muito mais no nosso bolso. Que absurdo, é absurdo demais tudo isso. Então fica agora aqui esse alerta, tá? Para você que é familiar de algum beneficiário do INSS. Agora a gente fala sobre um alerta também da saúde em relação a esse período de chuvas. Leptospirose, né? As chuvas elas vão chegar e é importante que a gente tenha bastante cuidado para não ter contato com a água contaminada. Quem vai nos trazer mais informações é a repórter Priscila Espíndola. Estamos na quadra chuvosa e com ela aumenta o risco de contágio, contaminação pela leptospirose. Quem vai passar os detalhes para a gente de como se prevenir dessa doença é o infectologista Dr. Fernando Maia. Doutor, é isso mesmo, esse período chuvoso sempre aumenta o risco. E como é que a gente se contamina, tem esse contágio pela leptospirose? É principalmente pelo contato com a água ou com a lama úmida. Então, quando você é pego pela enchente, por exemplo, você entra em contato com a água da vala, ou você limpa a caixa d'água, limpa a fossa que estava suja, por exemplo, a vala na porta de casa, que às vezes junta ali, você vai limpar. Geralmente é esse tipo de situação que permite o aparecimento da leptospirose. Ou algumas profissões que têm maior risco de adquirir. Pedreiro, carteiro, magarefe, que é a pessoa que trabalha em matadouro, por exemplo. Então, pessoas que têm um risco de entrar em contato com urina e secreções do animal, de animais, mamíferos principalmente, ou pessoas que foram pegas pela enchente e pisaram na lama. Então, esse é o principal modo de se pegar a leptospirose. Pode se pegar também por via oral, você toma água contaminada, mas esse é mais difícil. Alimentos também contaminados poderiam
ocasionar esse contágio? Pouco provável, pouco provável. Geralmente o problema é a água mesmo. Você teria que engolir água, uma quantidade, até uma quantidade maior para poder adquirir. Então, geralmente, por isso que o contato geralmente é por contato direto. Você, por exemplo, você pega pela enchente, você ficou algumas horas em contato com a água da enchente ou com a lama. Geralmente é nesse contexto que a pessoa pega a leptospirose. E quanto tempo, mais ou menos, do contágio até o aparecimento dos sintomas? Na maioria dos pacientes, entre 7 e 10 dias. Agora, a incubação pode ir até 21 dias, mas a grande maioria dos pacientes desenvolve sintomas entre 7 e 10 dias. Esse é o mais comum. E os principais sintomas, doutor? Febre alta, geralmente, dor de cabeça importante, muita dor muscular, parece que a pessoa levou uma surra, está todo dolorido. Um grupo muscular que muitas vezes é muito, muito fortemente afetado é a panturrilha, os pacientes se queixam muito disso. E também é comum haver alteração dos rins. Então, a pessoa começa a urinar pouco, começa a urinar muito escuro, às vezes até para a urina completamente, nos casos mais graves. E também pode aparecer a icterícia, que é a pele e os olhos amarelados. Então, também pode ter sintoma nas formas graves. Quem teve contato, por exemplo, com água de enchente, essas águas de chuva, que a pessoa acredita estar contaminada, existe alguma profilaxia a ser feita? Existe, mas assim, de pouca efetividade. Então, por exemplo, quem foi pego pela enchente, por exemplo, ou pessoas que a gente viu agora no Rio Grande do Sul, aquela enchente grande que houve lá, e que muitas pessoas ficaram tempo prolongado em contato com a água, os bombeiros que foram resgatar as pessoas, etc., pode ser feita uma profilaxia com medicamento, mas ela não evita todos os casos, ela não é muito efetiva. A gente usa em situações de calamidade, como foi, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, mas normalmente a gente não usa. Mas quem teve contato com a enchente pode procurar o médico e a gente pode fazer essa profilaxia sabendo que ela pode não evitar a doença. O que é mais importante? Se você teve contato, você tomou banho de chuva, você pisou na lama, você teve contato com água de enchente, você lavou a fossa, limpou a fossa que estava muito cheia, limpou a vala na porta de casa e você começou a ter febre, dor de cabeça, dor no corpo, a urina ficou escura, ficou com a pele e os olhos amarelos, procura o médico imediatamente e informa que teve esse contato para que você possa pensar em leptospirose e iniciar o tratamento específico. Tá bem, doutor. Muito obrigada pelas suas informações e esclarecimentos. Como o doutor disse, fica atento se você tiver contato, com a água que você suspeita e está contaminada. Então, é importante já se dirigir ao médico para tomar os cuidados necessários. Com essas informações, nós voltamos para a Central Gazeta de Notícias. Obrigada, Priscila, pelas suas informações aqui junto com a gente. Olha, um outro assunto também bastante importante, imposto de renda. A gente está quase chegando aí, na reta final da declaração do imposto de renda para ser enviada. E pais responsáveis por crianças com algum tipo de deficiência, seja ela física, mental ou cognitiva, que estejam devidamente diagnosticadas por laudo médico, podem ter direito a deduzir, na verdade, integralmente no imposto de renda, as despesas com instituições de ensino. E a gente vai agora, então, ter mais informações sobre esse assunto com a Andressa Targino, ela que é advogada tributarista, está aqui junto com a gente. Bom dia. Obrigada pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Mara. Eu que agradeço. Sempre um prazer. Bom dia a todos os telespectadores. E é isso mesmo, Mara. A gente tem um entendimento bem recente da Justiça Federal, enquadrando justamente essas despesas educacionais, mesmo que em instituições que a gente chama de regulares, ou seja, não são instituições especializadas e exclusivas para crianças e jovens atípicos. Então, hoje a gente vê muito esse viés da socialização como um pilar do desenvolvimento dessas crianças. E por isso mesmo, é com base nessa linha de entendimento que a Justiça Federal concedeu, inclusive numa decisão com efeitos vinculantes, a possibilidade, na situação dessas famílias atípicas, de enquadramento da despesa educacional como se fosse uma despesa com saúde. Como é que funciona hoje? Qualquer pessoa que tenha dependentes, a gente consegue fazer a dedução de saúde de forma integral. Então, se você gastou ali com plano de saúde, com médicos particulares, exames, coisas que o plano de repente ali não cobre, você consegue deduzir integralmente esse valor do seu imposto de renda, da sua base de cálculo. Então, uma conta simples de padaria, você ganhou 100 e você gastou 50 com saúde, a sua base de cálculo para o seu imposto vai ser 50, tá?
As despesas com educação, por outro lado, elas têm um limite de dedução. Então, hoje, o limite de dedução é R$ 3.561, mesmo que você tenha gasto 30 com aquele dependente. Sim. Então, a mensalidade passou muito mais desse valor. Exatamente. Uma conta básica aqui. A gente tem numa realidade de Maceió, em algumas escolas, uma mensalidade de R$ 2.000. Se você paga R$ 2.000 de mensalidade, você gastou no ano R$ 24.000. Só que hoje você só consegue deduzir por dependente o valor de R$ 3.561. Então, o que é que essa decisão da Justiça Federal, extremamente inovadora, extremamente necessária, fez? Ela disse, bom, no caso dessas crianças atípicas, crianças e jovens atípicos, essa despesa tão necessária, inclusive para o desenvolvimento, inclusive com viés terapêutico, ela precisa ser enquadrada como despesa com saúde. E aí a discussão gira em torno do seguinte: a Receita Federal, em sua instrução normativa, ela entende que apenas as despesas educacionais em instituições exclusivamente voltadas para crianças e jovens atípicos é que poderiam ser integralmente deduzidas. Só que a Constituição Federal não diz isso. O Estatuto da Pessoa com Deficiência não diz isso. As convenções internacionais acerca dos direitos das pessoas com deficiência não diz isso. Pelo contrário, elas dizem justamente que a educação deve ser priorizada preferencialmente em instituições regulares, justamente para que não só as crianças atípicas, crianças e jovens, tenham esse desenvolvimento acelerado, como as outras crianças que são crianças e jovens típicos tenham contato. É importante essa pluralidade, né, da convivência. Né, de fato. Exatamente. Então, o que se discute é que o entendimento da Receita Federal, ele precisa ser adequado às outras legislações que temos, inclusive a nossa Constituição, que é a nossa lei magna, é a lei através da qual todas as outras leis e normas devem partir. Então, uma instrução normativa da Receita Federal, ela não pode jamais ir de encontro ao que preconiza a nossa Constituição. E por esse motivo, essa decisão tão importante aconteceu. O que é que acontece? Hoje, ainda, a gente precisa acionar a Justiça para garantir esse direito. A Receita Federal, ela não tem aceitado de maneira administrativa esse enquadramento da despesa educacional ali no campo das despesas com saúde. E o cálculo, portanto, ele não é dedução integral. Hoje, a gente tem acionado já a Justiça para alguns pais, algumas famílias atípicas, pedindo a garantia desse direito, mas, por exemplo, no imposto de renda, que termina agora dia 30 de maio, a gente não sugere de forma alguma que os pais façam isso por conta própria, porque isso pode gerar penalidades por parte da Receita Federal, vai cair em malha fina, justamente porque a entidade, a Receita Federal, ainda não aceita de maneira administrativa. Uhum. E agora, né, para a gente assim, falar para essas pessoas, você, né, tem filho atípico, o que é que você deve fazer? Reunir toda a documentação, laudos médicos, eu até falei, né, no início, precisa ter um laudo médico, né, comprovando. Precisa. A condição desse jovem ou dessa criança precisa estar atestada por laudo médico, constando o CID, constando as condições, e com esse laudo, a partir da data desse laudo, que a gente pede que seja o primeiro laudo, né? As famílias atípicas são muito familiarizadas com esses termos de laudos, de declarações, plano terapêutico, terapias multidisciplinares, enfim. Então, a partir do diagnóstico do seu filho, a gente consegue, inclusive, pedir na Justiça que os 5 últimos anos de imposto de renda seja autorizada essa retificação para que você consiga tomar esse crédito de forma retroativa. É claro, se nos últimos 5 anos o seu filho tiver o laudo. Se o laudo foi do ano passado, por exemplo, a gente consegue pedir a retificação
do ano passado. Se foi de 2 anos atrás, e assim sucessivamente. Mas a partir da data do laudo, a gente tem, abre-se nessa possibilidade de requerer judicialmente a garantia desse direito. E a gente tem, Mara, as famílias atípicas, elas já sofrem uma sobrecarga que vem de todos os lados. É uma sobrecarga emocional, é uma sobrecarga burocrática, muitas vezes aquele plano de saúde que não quer cobrir a terapia X ou Y, ou quer limitar o número de horas. E também a sobrecarga financeira, porque qual é a família que, tendo condições, né, podendo pagar, enquanto o plano de saúde não é acionado ou não libera aquela terapia, qual é a família que vai negar esse direito ao seu filho, à sua criança, ao seu jovem atípico? Então, o imposto, ele não pode ser mais um fardo para essas famílias. E é isso que a gente tem buscado demonstrar. A justiça fiscal passa necessariamente pela justiça social. E nada mais justo, né, do que dar a essas famílias, garantir a essas famílias o direito de pagar um imposto adequado. Nem a mais, nem a menos, mas um imposto adequado. Agora, então, fica aí para as famílias terem esse conhecimento, terem acesso a essa informação e buscarem os seus direitos, né, Andressa? Justamente. Além do laudo, dos documentos médicos, a gente pede uma evolução de relatórios terapêuticos, psicossociais, educacionais também, da própria escola, que pode ser essa escola especializada ou pode ser uma escola regular de ensino. A gente pede todos os contratos com essa instituição educacional e os impostos de renda para a gente poder fazer o cálculo. Só para você ter uma noção, fazendo uma conta básica aqui. Numa família que tem um dependente atípico e que gasta aí seus R$24 mil por ano, botando aí uma média de R$2.000 a mensalidade. Hoje, ela só consegue deduzir R$3.561. Se a gente enquadra isso da maneira correta, ou seja, essa despesa como despesa de saúde, a gente tem uma economia de imposto de R$5.650. Isso numa conta básica e também dependendo da alíquota, né? Que a gente sabe que o imposto de renda, ele é um imposto com alíquotas progressivas. Então, ele pode chegar até 27,5%. Então, nessa maior alíquota, a gente teria um impacto de R$5.650 ao ano. Isso sem falar nas atualizações, né, que precisam acontecer. Então, é um impacto significativo para essas famílias, e a gente está falando isso por dependente, é cada dependente que a gente faz essa conta. Então, é justo, é correto e é humano que todas essas famílias tenham garantidos esse direito. Pois é, imagina só, né, o quanto que vai ajudar essas famílias. Informação boa demais. Muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, viu, Andressa? Sempre bom demais tê-la aqui. Sempre um prazer, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Bom dia, muito obrigada. Bem, a gente volta a falar sobre saúde e com a nossa repórter Priscila Espíndola, porque ela também conversou com o infectologista Fernando Maia sobre o sarampo. É que em novembro de 2024 o Brasil reconquistou o certificado de eliminação do sarampo, que foi perdido em 2019 após um surto que atingiu o país. Bem, infelizmente, novos casos começaram a surgir e isso, é claro, está acendendo um sinal de alerta entre as autoridades de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, só nos 4 primeiros meses deste ano, mais de 400 casos da doença foram notificados e 5 foram confirmados. Só nos 4 primeiros meses desse ano, foram 416 casos suspeitos de sarampo, sendo 5 confirmados pelo Ministério da Saúde. São casos esporádicos, sem registros de morte. Quem vai conversar com a gente sobre esta doença é o infectologista Fernando Maia. Doutor, como a gente bem disse, são novos casos registrados. O Brasil reconquistou agora, em 2024, o certificado de eliminação da doença. Esses casos põem em risco essa certificação? Põe, com certeza, porque o Brasil tinha conseguido o registro de erradicação da doença, né? E a gente tinha muitos anos que não tinha. Voltamos até em 2019, na época que vários venezuelanos vieram e trouxeram a doença de volta por causa da cobertura vacinal baixa. Tanto é que nesse ano o Brasil perdeu a certificação e depois voltou a reconquistar. Mas com esses casos novos, realmente acende um alerta para a gente tomar cuidado e reforçar a única forma que a gente tem de evitar casos, que é a vacina. Então, precisa vacinar. Lembrar que o sarampo é uma doença muito grave, que
pode causar morte, pode causar sequelas graves, pode causar cegueira, por exemplo. A pessoa pode ficar pode ficar paraplégica, pode ficar sem andar, porque ela pode dar alteração na medula. Então, realmente é uma doença muito grave que pode causar sintomas muito severos, inclusive mortes. Por isso que é muito importante que todo mundo esteja com a sua vacinação em dia para evitar esses casos. Falando em vacinação, a gente tem visto muitos casos desses confirmados em adultos. Isso significa que eles não tomaram a imunização quando crianças? Provavelmente, né? São pessoas que geralmente têm menos de 40 anos ou têm até 40 anos, então, que foi da época que os casos começaram a ser controlados, e pessoas, portanto, que não tiveram contato com a doença e não completaram o seu esquema vacinal. Então, é muito importante que quem já teve sarampo já tem imunidade, né? Mas quem não teve sarampo, não tem registro de ter tido sarampo, tem que ter pelo menos 2 doses de vacina na vida, pelo menos. Então, precisa olhar o cartão de vacina para saber se tem essa vacina. Se não tem, é importante vacinar, que é para evitar esses casos. Em adultos, a doença costuma ser mais grave do que em crianças. Aliás, como todas as doenças da infância, quando acomete uma pessoa adulta, geralmente tendem a ser mais graves. Então, é muito importante fazer esse controle direitinho. Quem não tem a sua vacina, procure tomar direitinho para evitar, porque o sarampo em adultos tende a ser também muito grave. E quando criança, com que idade a gente deve tomar? Ainda dentro do primeiro ano de vida a gente já toma. Geralmente essa vacina é aplicada no 2º, 4º, 6º mês, depois com alguns reforços. Então, até 1 ano de vida, a criança tem que estar completamente vacinada contra o sarampo. Porque é exatamente nessa faixa etária, geralmente crianças menores de 5 anos, que aparecem os casos mais graves. Então, é muito importante manter o cartão vacinal da criança em dia. Lembrar que a vacinação a gente tem vacinas específicas para cada faixa etária. Então, existem vacinas que a gente aplica na infância, tem vacinas para a idade adulta e tem vacinas para os idosos também. Cada faixa etária tem a sua especificidade, tem os seus riscos. Então, é muito importante que se faça essa avaliação para colocar em dia o cartão vacinal e não correr risco desnecessariamente. E a principal forma de contágio? A contágio é direto, pessoa a pessoa. Então, o contágio é respiratório. E ela é uma doença, dessas doenças todas da infância, é a mais contagiosa. Então, por exemplo, estima-se que para cada pessoa doente, ela consegue transmitir a doença para 18 pessoas. Então, por exemplo, uma criança doente que vai para uma sala de aula consegue contaminar a sala inteira, por exemplo. Se for uma creche, contamina a creche inteira. Mesmo se for um adulto, por exemplo, vai num consultório médico, por exemplo, ele pode contaminar as pessoas que estão ali à volta dele. Então, é uma doença extremamente contagiosa. Por isso, a importância de todos estarem corretamente vacinados. Não só para não adoecer, mas também para não transmitir a doença para outras pessoas. Muito obrigada, doutor Fernando, pelos seus esclarecimentos e informações, como ele bem falou, um alto índice aí de contaminação, uma só pessoa, como ele disse, pode contaminar até outras 18. Ainda não há registro de casos esse ano, dentre esses casos confirmados pelo Ministério da Saúde aqui em Alagoas, mas isso não quer dizer que a gente vai abrir a guarda, como o doutor bem lembrou, a vacina é o principal meio de prevenção. Então, confere seu cartão de vacinação e leva, principalmente, a sua criança para fazer essa atualização. Voltamos com vocês aí na Central Gazeta de Notícias. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. Vamos agora dar uma pausa ali nas notícias e falar sobre o mundo esportivo. Nath já está aqui com a gente. Bom dia, Nath. Seja bem-vinda mais uma vez. Muitas notícias nos aguardam hoje. Bom dia, Mara. Bom dia a todos acompanhando mais um Gazeta News, edição da manhã. Muitas notícias nos aguardam hoje. Não teve nenhuma bomba igual a gente teve ontem, mas a gente segue notificando muito quem está acompanhando a gente, porque o futebol nunca para, né? O futebol, o mundo dos esportes nunca para. Então a gente tem muitas atualizações para estar passando hoje. Muito bem. Vamos começar falando do nosso representante alagoano, CRB, que jogou ontem pela Série B, né? Como é que foi, hein, Nath, esse jogo? A gente vai dar uma olhada no card, né? E o card já diz tudo. Já vai falar, né? A gente já vai com essa expressão, né? A gente teve um empate ontem, né? O CRB entrou em campo ontem, a gente dando uma olhada aqui. O CRB que viajou para enfrentar a equipe do Amazonas por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e acabou não dando para o Galo, né? Acabou não dando para o nosso representante alagoano, o CRB, que ficou no empate contra o Amazonas, mas o placar dessa partida, né? É muito pouco falar apenas
apenas do placar, do que foi como um todo esse jogo. A gente teve ontem uma apresentação muito abaixo do CRB, viu, Mara? A gente teve um CRB que é aquele CRB irreconhecível do que a gente estava acompanhando. Ele está nessa sequência, né, muitos empates. Todos os últimos jogos do CRB foram nesse placar de 1-1. Então é um placar que tem alguma coisa. Aí o CRB volta a martelar mais uma vez, saindo com um empate na Série B. E esse empate que não atrapalha tanto questões de tabela, de classificação. A gente já, depois de dar uma olhada mais sobre esse jogo, a gente vai olhar a tabela. Não foi algo que afetou muito ali o desempenho do CRB. Vamos começar a olhar aqui como foram esses lances. Mas como eu falei, foi um CRB que estava muito abaixo. A gente vai dar uma olhada nos melhores momentos. Nossa, eu tenho agonia desse jogo aéreo, né? Você não tem noção. Esse jogo aéreo dá agonia. A gente vem desse primeiro lance aqui, que foi o gol do Amazonas, que foi logo no comecinho do jogo, foi o gol após uma cobrança de pênalti do jogador Luan Santos, foi ali aos 8 minutos, mas o que gerou realmente muita polêmica foi todo o lance que gerou esse pênalti, né? O Matheus Albino, ele sai ali para poder fazer a defesa, o jogador do Amazonas acaba indo sozinho, né? Fica de frente em frente ali, e o Matheus Albino, ele chega com uma força excessiva ali, né? Com vontade demais para poder proteger, para poder defender o seu gol, e aí o juiz, no momento, marca a falta, foi dentro da área, então marcou a falta, marcou o pênalti. Muita gente ficou nesse debate. Na minha visão, eu consigo enxergar que o Matheus Albino foi na bola, então muitos estão justificando, né, que não foi pênalti porque o Matheus Albino, ele vai na bola, mas ali realmente a gente tem uma força excessiva, né, causando o Matheus Albino ali fazer esse pênalti. E a gente viu nesse último lance o gol que gerou o empate para o CRB, né, o empate que já veio ali já no finalmente, quase no apagar das luzes, né, a gente vendo aí o replay, foi do Rafinha, né, após ali um cruzamento, então garante esse empate e foi um empate importante, né, porque poderia ter sido muito pior o cenário, o CRB poderia ter saído com a derrota que teria movimentado ali muito mais, mas realmente foi uma partida mais abaixo do CRB, foi um CRB que não teve aquele poder criativo que a gente tanto vem elogiando depois dessa passagem, ó, o desespero da pequena área, Mara. A gente vê realmente que o CRB jogou mais abaixo, fez uma apresentação abaixo de todos os trabalhos, né, do Eduardo Barroca no comando do CRB, a gente percebe que o time realmente teve dificuldades e o que gerou muito mais comentários foi que o CRB teve dificuldades com o Amazonas, que ainda não tinha vencido na competição, ainda segue sem vencer, é verdade, mas o Amazonas, que era o lanterna da competição, tinha apenas 2 pontinhos, né, ainda segue na zona do rebaixamento, mas era um time que não vinha bem no campeonato e que era uma oportunidade, como a gente falou ontem na nossa edição do Gazeta News Manhã, do CRB se aproveitar disso, né, aproveitar que o momento do CRB era melhor em comparação ao seu adversário e conseguir sair com a vitória, garantir os 3 pontos que poderiam ali devolver o CRB para o G4, para essa zona de classificação, mas o CRB realmente entrou em campo assim, não daquele jeito que a gente esperava ver, né? Foi mais abaixo, ainda arrancou o empate no finalzinho, mas ficou pouco pelo que a gente sabe que o CRB pode produzir dentro da competição. Você estava falando da tabela, né? Vamos então conferir como foi que ficou a tabela da Série B agora com esse empate, né, do CRB ali. Exatamente. E vamos dar uma olhada, o CRB não mudou de posição, né, na tabela, ainda segue aqui na 6ª colocação, mas a gente tem o G4 da Série B, composto pelo atual líder, o Goiás, seguido do Vila Nova, o Avaí e o Remo, fecham dessa zona de classificação da Série B. Na 5ª posição a gente tem o Cuiabá, seguido de CRB na 6ª colocação, em 7º o Chapecoense, em 8º o Curitiba, em 9º o Atlético Paranaense, em 10º o Operário. Dando uma olhada na nossa 2ª página, em 11º temos a equipe da Ferroviária, seguida de Atlético Goianiense, Novo Horizontino, América Mineiro, Atletique e Criciúma, abrindo o Z4, né, a zona do rebaixamento. A gente tem a equipe do Volta Redonda, o Botafogo de São Paulo, o Amazonas e como lanterna da competição nós temos o Paysandu. Muito bem, era um jogo para ter ganho, né? Mas aí infelizmente ficou só no empate. Aguardar as próximas rodadas então, né? E ver o desempenho do CRB. Bem, agora a gente continua falando sobre futebol, só que sobre os nossos representantes brasileiros nas competições sul-americanas. Exatamente, as competições sul-americanas estão de volta, a gente sabe que o nosso meio de semana ele vai ser preenchido com muito futebol pela Libertadores, pela Copa Sul-Americana também, então a gente dando uma olhada aqui, uma ênfase maior nos nossos representantes brasileiros, que hoje temos 3 jogos e até dá para se organizar, para dar uma acompanhada ali em 2 deles, né, para poder estar vendo como é que vai ser o desempenho dos brasileiros nas competições. A gente começa falando de Conmebol Libertadores, temos apenas um joguinho hoje pela Conmebol, um jogo de representante brasileiro, valendo deixar claro mais uma vez, o Fortaleza
Fortaleza vai receber a equipe do Buracamaranga, né, às 9h30 da noite. E esse jogo que o Fortaleza ele vem embalado, né? O Fortaleza atualmente é o segundo colocado do grupo, o Bucamaranga é o terceiro colocado e tem uma diferença ali de apenas 2 pontos entre eles. Então, um empate ou até principalmente uma vitória, né? Mas até um empate garante o Fortaleza ainda se manter nessa segunda colocação, garantindo essa posição do grupo que garante uma classificação para a próxima fase. E o outro detalhe também é que o Fortaleza ele vem de uma super vitória, né? Na rodada passada da Libertadores, o Fortaleza venceu a equipe do Colo-Colo por 4-0 e também vem de uma goleada por 5-0 no Juventude lá no final de semana pela Série A. Então, o Fortaleza vem de 2 goleadas ali, né, nessas últimas semanas. Então vem com esse embalo e procura trazer esse embalo também para a Libertadores, que vai ser muito importante. Olhando agora na Copa Sul-Americana, a gente tem 2 partidas. A primeira às 7h da noite, o Grêmio que vai estar recebendo a equipe do Godoy Cruz, né? O Grêmio que é o segundo colocado, o Godoy Cruz é o primeiro colocado, então também é uma batalha ali que pode significar a liderança desse grupo, né? E o Grêmio, o último resultado dele na Sul-Americana foi um empate em 0-0 contra a equipe do Grau, então também é uma oportunidade de se recuperar e quem sabe, né, brigar ali com o Godoy Cruz por essa liderança do grupo. E o outro jogo pela Sul-Americana, às 9h30 da noite, o Vasco viajou para enfrentar a equipe do Lanús, né? O Lanús, primeiro colocado do grupo, o Vasco é o segundo colocado do grupo, tem uma diferença ali entre eles de 3 pontos. Então o Vasco hoje, para assumir essa liderança, né, precisaria de uma vitória e também dar uma olhada no saldo de gols, ali nos outros critérios, para poder se tornar o primeiro colocado, em contrapartida que o Vasco não vê muito bem, né? A gente acompanhou que o Vasco acabou perdendo na última rodada por 4-1. Então também o Vasco vai procurar, vai ser um adversário difícil, né? Enfrentar o Lanús, que é o líder do grupo, mas o Vasco procurando aí essa recuperação na Sul-Americana. É tanto sofrimento que não cabe num cartaz. Vamos aguardar, né? Amanhã você traz pra gente esses resultados. E pra gente então encerrar aqui esse momento esportivo no Gazeta News, edição da manhã, vamos falar sobre NBA, basquete, tem atualização na tabela, tem mais partida hoje. Nath, conte tudo, não esconda nada. Jamais faria isso. Vamos dar uma olhada no nosso querido, nosso amado chaveamento das playoffs da NBA. A gente já olhando aqui algumas mudanças, né? A gente ontem... Olha, tá quase, hein? Tá quase. Tem muita equipe aí que tá quase, tá com um pezinho, né? Nessa final das conferências. E a gente já vai falar, porque tem jogo hoje que pode garantir também já essa colocação na final. Mas a gente vendo que ontem a gente teve 2 partidas, né? Pelas semifinais das conferências. Uma partida da Conferência Oeste, outra partida da Conferência Leste. E os placares acabaram deixando tudo igual, né? A gente teve aqui, pela Conferência Leste, a equipe do Timberwolves recebeu a equipe do Warriors, as equipes se enfrentaram, o Timberwolves tinha uma vantagem de 2-1 para cima do Warriors, e o Timberwolves aumentou ainda mais a sua vantagem, né? Garantindo agora o 3-1. E a mesma coisa aconteceu lá do outro lado da conferência, agora falando da Conferência Leste, o Knicks também tinha uma vantagem de 2-1 contra o Boston Celtics, e venceu também a partida, fechando aí esse 3-1. Então é um placar, né, que pode garantir aí já cada vez mais esses passos para poder chegar, né, a uma final de conferência. E a gente falando mais uma vez, né, hoje temos mais 2 partidas, a gente vai dar uma olhada nos cards dessas 2 partidas que a gente tem hoje, uma também por cada conferência, mas que pode definir muita coisa, né? De um lado, a gente tem aqui na Conferência Oeste, além desse placar do Timberwolves contra os Warriors por 3-1, tá tudo empatado aqui entre Oklahoma Thunder e a equipe dos Nuggets, tudo empatado 2-2, e do outro lado a gente vê que o Pacers está com esse pezinho na frente contra a equipe dos Cavaliers com 3-1. E é exatamente esses 2 jogos que a gente vai ter hoje, né? Então é aquilo, ó. Tudo pode, de um lado, tudo pode se definir e desse lado pode bagunçar ainda mais, ver quem vai sair na frente. Vai ser na emoção, né? Vamos ver então o card aqui das partidas? Olha aí, ó. É só acompanhar, né? A gente vendo 2 partidas, né? Falando da Conferência Leste, a gente tem essa partida entre Pacers e Cavaliers, 3-1 pro Pacers. Se garantir uma vitória, nossa, já sabe era, né? que tá com o pezinho na final. Então já vale foi. tudo para o Pacers. É um jogo que, assim, vale tudo, né? Pro Pacers vale chegar à final e pro Cavaliers vale ainda se manter vivo, né? Que o Cavaliers está respirando por aparelhos, literalmente nessas semifinais. Então a gente tem esse jogo às 8h da noite e às 10h30 a gente tem essa partida, né? A partida dos empates. Thunder e Nuggets
tudo igual, 2-2, é ver mais uma vez alguém quem vai ganhar alguma vantagem aí, né? Amanhã, pode ter certeza, amanhã alguém vai aparecer com uma vantagem aqui. E a gente fica nessa expectativa para ver como é que vai ser, porque ultimamente os confrontos entre essas equipes têm sido isso, né? Um acaba vencendo um e vai na frente, na outra partida o outro vem lá e empata. Então a gente tá tendo muita disputa aqui do lado da Conferência Oeste. Mas são bons jogos para estar acompanhando aí, né? Quem vai chegar mais perto de uma final da NBA. Tá funilando, hein, gente? Daqui a pouco a gente sabe aí, né? Quem é que vai participar das finais das conferências. Ui, ui, ui. Obrigada, Nath, pela sua participação aqui junto com a gente. Até amanhã. Eu que agradeço mais uma vez, Mara. Um finalzinho de dia, boa tarde para você. Você olha ali pro relógio, né? Tá quase para dar aquela né? conferida. Desejar também o melhor bom dia para todos que estão acompanhando mais um Gazeta News edição da manhã. Depois eu volto para trazer o resultado de todas as partidas e muita atualização desse chaveamento aqui da NBA que pode ficar muito bagunçado. Muito bem, obrigada mais uma vez, tá? Bom dia para você. A gente continua por aqui, trazendo mais informação, tá? Agora a notícia é uma ótima notícia e é sobre a segurança do nosso estado. A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas alcançou na última semana uma marca histórica. Mais de 3.000 mandados de prisão foram cumpridos desde maio de 2022 por meio da Força Tarefa da Inteligência Integrada. Vamos saber mais. E a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas informou esta semana que o estado já superou a marca de 3.000 mandados de prisão que estavam em aberto e que foram cumpridos pela Força Tarefa de Inteligência, criada desde o mês de maio de 2022. Essa força é comandada pelo secretário de Segurança Pública, Flávio Saraiva, e conta também com as participações do delegado-geral da Polícia Civil, Gustavo Xavier, e do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Amorim. Somente de crimes de homicídio foram 1.043 mandados cumpridos. Também 512 prisões por envolvimento com organizações criminosas, 333 por estupro de vulnerável, 294 por roubo, 259 por tráfico de drogas. No combate à violência de gênero, a Força Tarefa ainda registrou 71 prisões por estupro, 44 por violência doméstica e 21 por feminicídio, além de 22 prisões por latrocínio. A Força Tarefa, além da cúpula da Secretaria de Segurança Pública e das polícias, também conta com o suporte de integrantes da Chefia Geral de Inteligência Integrada da Segurança Pública e pelas diretorias de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar de Alagoas. Também participam com ênfase da Força Tarefa, a Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, a DRACO, da Polícia Civil e também a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, outro organismo integrante da PC Alagoana. Portanto, os números são extremamente expressivos, segundo a Segurança Pública, mais de 3.000 mandados de prisão que estavam em aberto foram cumpridos nos últimos anos, desde 2022. E eles vão continuar sendo, né? Porque há um represamento desses mandados e a Segurança Pública assumiu esse compromisso de executá-los. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Obrigada, Rogério. E o Instituto Raízes da África promoveu um encontro para incentivar reflexões sobre o dia 13 de maio. Esse evento aconteceu na Orla da Jatiuca e contou com a presença de representantes do Ministério Público Estadual e também da Defensoria Pública. Nós estamos aqui no posto 7 da Orla Marítima de Maceió, na Praia da Jatiuca. O Instituto Raízes de África, junto com o Ministério Público do Estado, Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Maceió e Defensoria Pública, realizam um ato, uma discussão, uma reflexão, mais uma vez, sobre o 13 de maio e o racismo em pauta nesse momento. Esse recorte que foi proposto pelo Instituto Raízes de África é extremamente importante, porque a gente sabe que, estatisticamente, a rua tem cor. E a rua é negra. Essa reflexão sobre o que é que fez essa população permanecer nas ruas, né, depois da suposta liberdade é muito importante. Não existe liberdade quando a pessoa tem necessidade, né? Você não é livre com fome, você não é livre sem um teto, você não é livre sem ter como manter a própria sobrevivência. Então, discutir com essas pessoas que estão em situação de rua, uma suposta liberdade, né? A liberdade total, liberdade sem paredes, né? Evidenciando a ausência completa dessa liberdade real é muito importante. Então, essa é uma data muito simbólica para que a gente relembre que a maior parte da população que está nas ruas, está em situação de ruas no país,
é negra. E a gente sempre faz essa ponte. Quando, em 14 de maio, um dia após a libertação, a população escravizada, liberta, ela foi posta na rua, ela não tinha para onde ir. E a gente faz essa ligação de que o processo tem mais de um século. Sabe, os moradores de rua de hoje, em situação de rua, é uma herança direta do 14 de maio, da pseudo-abolição, da Lei Áurea, né, que tem o valor de ouro, mas para a gente não teve esse valor. Ela não foi valiosa. Jogar pessoas na rua sem dar estrutura. Isso aconteceu há mais de um século, isso acontece hoje, sabe? Rever esse processo e discutir. Não dá para discutir política sem traçar raça e cor. Não dá. Sim, é um dia importante para reflexão, né? Para refletir sobre o racismo, que não adianta a gente negar, né? O brasileiro negar, o alagoano negar, o maceiense negar. O racismo ele está em todos os cantos da sociedade, nas estruturas institucionais, né? Nas famílias, né? Existe o racismo individual, o racismo estrutural, o racismo orçamentário, que é quando o poder público ele deixa de fornecer ou destinar recursos para a atuação daquela população em exclusão social, em situação periférica e muitas vezes alijadas das principais políticas públicas do nosso Estado. E outro que a gente não pode descartar é o racismo ambiental. É bom chamar a atenção nesse período em que a gente discute muito a questão climática, das mudanças e luta por uma justiça social, por uma justiça climática. A gente tem que falar que as populações pretas, pardas, né, o povo negro, estatisticamente é o que mais sofre com a questão do racismo ambiental. E também é preciso registrar a questão educacional. Até hoje, há mais de 20 anos aí, e legislação vem, legislação vai, e não se aplica, né, nos currículos escolares, na prática, a educação afro-brasileira, a cultura afro-brasileira, quilombola e indígena. Há muita gente na rua, muita gente sem trabalhar, sem estudar, sem documento, sem cidadania. E isso é motivo, sim, de reflexão e de provocação às autoridades a respeito das políticas públicas voltadas para a população negra em Alagoas. Para a Central Gazeta de Notícias da Jatiuca, Rogério Costa. Obrigada, Rogério, pelas suas informações. E assim, então, nós vamos encerrando mais este bloco aqui do Gazeta News, edição da manhã. Daqui a pouco a gente retorna trazendo outras notícias para você que nos acompanha. Já de volta com Gazeta News, edição da manhã, e você conferindo imagens ao vivo da capital alagoana nesta terça-feira, dia 13 de maio. Agora, né, 12h03 ao vivo para você aqui na Gazeta News. Trânsito bastante tranquilo, né, na região do Farol, como a gente está conferindo aí nessas imagens. Tanto para quem está em direção à parte alta da cidade, através da Rua Tomás Espíndola, como também para quem está pegando a Ladeira Geraldo Melo e está se dirigindo até a parte baixa da cidade. O trânsito está muito tranquilo e a gente, né, consegue conferir agora aqui com você que está nos assistindo ao vivo através da programação da Gazeta News. Olha, agora nós vamos trazer para você que nos acompanha notícias tanto da área policial como também do interior do nosso estado. A gente começa falando sobre a área policial e sobre um caso que chocou todo o Brasil, que foi o do serial killer daqui de Alagoas. É que já ficou definido que no próximo dia 6 de junho será realizado mais um júri popular do caso Albino Santos de Lima, conhecido como serial killer de Alagoas. Desta vez, o réu será julgado pelo assassinato da mulher trans Louise Gibson Vieira de Melo. Esse homicídio ocorreu no dia 11 de dezembro de 2023, na parte alta de Maceió. O julgamento contará com a atuação do promotor de justiça Antônio Vilas Boas, da
47ª Promotoria de Justiça da capital. Louise, que tinha 26 anos, foi morta a tiros quando voltava da escola para casa, no conjunto Village Campestre, no bairro Cidade Universitária. Ela, inclusive, chegou a pedir ajuda a uma amiga ao perceber que estava sendo seguida por um carro. Minutos depois, ela foi surpreendida e executada a tiros à porta de casa. Os disparos atingiram a cabeça da vítima, que não teve a chance de se defender. O Ministério Público de Alagoas denunciou o Albino por feminicídio qualificado por motivo torpe, com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, mais um júri do caso Albino dos Santos, ele que ficou conhecido como serial killer de Alagoas, deve acontecer no começo de junho, no dia 6. Desta vez, ele vai ser julgado pelo homicídio contra a mulher trans Louise Gibson, né? Ela que infelizmente foi assassinada no Village Campestre, parte alta de Maceió, quando estava se dirigindo da escola para casa. Uma tristeza mesmo, né? E aproximadamente 300 moradores do Agreste Alagoano estão sendo intimados pelo programa Celular Seguro, criado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, para devolver voluntariamente aparelhos com queixa de roubo, furto ou perda. A entrega dos telefones em Arapiraca vai ocorrer entre os dias 12 e 14 de maio. E o programa Celular Seguro da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas chega ao Agreste do Estado. O atendimento aos moradores de Arapiraca e região já começou. Aqueles que foram intimados a devolver os celulares com queixa de roubo, furto ou perda, o trabalho foi iniciado nesta segunda-feira. O objetivo é recuperar os equipamentos com restrições em todo o estado. Na capital do Agreste e região, 300 pessoas foram intimadas a comparecer na sala do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, 3º Batalhão da Polícia Militar, às margens da ER-220, em Arapiraca, no bairro Novo Horizonte. Inclusive, os números são positivos, mas os que receberam as mensagens e não comparecerem podem ser responsabilizados criminalmente por receptação culposa ou dolosa. Portanto, você que acompanha a gente, que recebeu a mensagem, se dirija ao local para cumprir a intimação e devolver o aparelho. Isso acontecendo, você não terá nenhum desdobramento a respeito do caso. Isso sendo feito de forma voluntária, né? Nenhuma responsabilização cairá sobre aqueles que foram convocados. Isso, sem dúvida, mostra um ato de idoneidade e boa-fé das pessoas. Lembrando que a notificação eletrônica veio através dos números 0800 729 4593 e 8298752 2597, ambos de utilização da Polícia Civil de Alagoas da Segurança Pública. Lembrando que o prazo para devolução é até amanhã, quarta-feira, lá no 3º BPM, hein? Portanto, são detalhes do programa que avançou em Maceió, recuperando 470 aparelhos e agora chega ao Agreste região a partir de Arapiraca. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Aquilo que eu falei, né? Quando a gente compra um celular que você não sabe a origem dele, não tem nenhuma documentação, nada ali, né? Que vem geralmente junto com os aparelhos, não tem nada, absolutamente nada. Você deve ter um pé atrás, né? Você deve desconfiar de fato da origem desse aparelho. Como foi que ele foi obtido por essa pessoa que está te vendendo? E mais ainda, é um valor que é muito abaixo do valor do mercado, causa estranheza, também é um outro sinal de alerta. A polícia está dando essa oportunidade, né, para essas pessoas, para que elas possam devolver de maneira voluntária, estão sendo convocadas totalmente, né, não vão responder por nada quem devolver esse celular, porque eles estão ali levando em consideração aquele princípio, né, realmente da inocência, né, de que as pessoas elas adquiriram de forma inocente esse celular. Mas eu acho que é válido assim, sabe? Você, né, viu alguém vendendo celular, alguém te ofereceu um aparelho, em condições que a gente desconfia, né? Que a gente realmente acha que aquilo dali não está muito certo, diz logo para a polícia, né? Porque você pode acabar de alguma forma ali sendo envolvido em um crime que você muitas vezes não teve nem nada a ver, mas acabou de alguma forma, né, ali ajudando esse crime, principalmente quando há esse repasse desses aparelhos de celulares. Realmente é algo que é lamentável, né?
Agora a informação vem direto de Arapiraca, é que uma mulher ela foi esfaqueada no braço durante uma comemoração familiar na zona rural do município. Um homem teria entrado na residência enquanto a vítima bebia com familiares e então teria golpeado esta jovem. Essa agressão, onde uma mulher acabou sendo socorrida aqui para a unidade de emergência do Agreste por volta das 19 horas de ontem, após ser esfaqueada em uma residência onde estava reunida com a família em uma comemoração. As informações da equipe do 3º Batalhão, que foi acionada até o local após um homem que aí faz parte ali do meio familiar ter chego a essa residência armado com uma faca e teria já indo em direção a essa mulher e acabou esfaqueando essa jovem no braço. Ela foi trazida aqui para a unidade de emergência do Agreste por familiares, onde recebeu os atendimentos médicos e está aos cuidados aqui do hospital. Já o homem, segundo a Polícia Militar, não foi localizado. A polícia realizou diversas rondas no intuito de encontrar e prender esse indivíduo. Esse caso registrado ontem à noite no povoado Poção, zona rural aqui da cidade de Arapiraca. As informações da própria polícia de que familiares acabaram relatando para a polícia que esse homem já tem histórico de violência, histórico de brigas familiar e teria chegado a esse local armado com essa faca. Ele é casado com uma prima da vítima. E aí a polícia agora orientou essa jovem a procurar a delegacia de polícia civil para a confecção de um boletim de ocorrência. A informação de que a vítima está bem. Após ter sido atacada por esse indivíduo, a polícia registrou o caso como as informações agressão, de acordo ainda aqui com as informações policiais. Esse caso aqui registrado aqui na cidade de Arapiraca, a zona rural deste município, essa violência contra essa mulher. Lamentável esse caso, a covardia desse indivíduo que acabou atingindo essa mulher com uma arma branca, com uma faca. As informações que o corte atingiu a região do braço dessa mulher. Muito triste. Reportagem Rogério Nascimento, com imagem para o técnico Wellington Lino, direto aqui da unidade de emergência do Agreste para a Central Gazeta de Notícias. E a ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de um homem minutos após ele cometer um homicídio no município de Penedo. Esse crime, inclusive, aconteceu na madrugada de hoje, desta terça-feira. A vítima foi atacada violentamente com uma barra de ferro e veio a óbito. Trazendo informações sobre esse homicídio que aconteceu já na madrugada desta terça-feira na cidade de Penedo, Baixo São Francisco Alagoana, onde um homem acabou sendo morto de forma violenta por espancamento. As informações que eu acabei de receber da Polícia Militar da cidade de Penedo de que o autor desse crime acabou sendo preso em flagrante e confessou a autoria do crime. Com esse indivíduo, a polícia também localizou a arma utilizada para matar esse homem, conhecido naquela região por Piu-Piu. As informações oficiais aqui do Instituto de Investigação Legal da cidade que a vítima, o corpo, deu entrada sem identificação. O crime, segundo a polícia, ele já sendo investigado, mas o autor já segue à disposição da justiça. Ainda segundo aqui a Polícia Militar, o indivíduo portando uma barra de ferro, qual foi imediatamente abordado pela guarnição, onde esse suspeito identificado presenciais JTMT acabou confessando a prática violência. E a gente aqui, devido à lei de abuso de autoridade, a gente não pode dizer aqui o nome do criminoso, do autor, que segue à disposição da justiça, vai passar por audiência de custódia ainda hoje, ele que confessou ter matado esse homem conhecido por Piu-Piu na cidade de Penedo. As informações de que se passavam já da meia-noite quando a polícia foi acionada, a equipe do Pelopes, 11º Batalhão, agindo, trabalhando, uma ação rápida, conseguiu prender esse indivíduo em flagrante. Infelizmente, a vítima, quando a equipe médica chegou ao local, apenas constatou o óbito. Uma equipe do SAMU que foi acionada para tentar ainda socorrer a vítima, mas lamentavelmente já estava em óbito. Diante da gravidade da situação, o autor foi algemado para garantir a segurança da guarnição e a própria segurança e conduzido à Delegacia Regional de Penedo, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante por homicídio. Que pena que a legislação não permite, a lei de abuso de autoridade, que a gente divulgue aqui, ou que a polícia divulgue o nome desse indivíduo ou também a imagem desse criminoso, que agora segue a proteção da justiça. E o objeto do crime também, uma barra de ferro, acabou sendo apreendida pela polícia. Lamentável esse crime, o corpo da vítima
se encontra aqui no Instituto de Medicina Legal aguardando a chegada de familiar para os procedimentos cabíveis. O corpo passou por necrópsia na manhã desta terça-feira. A Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Penedo, segue com o início das investigações desse crime. Mas o importante agora é que esse criminoso já está atrás das grades e vai passar para a polícia. O que motivou esse indivíduo a tirar a vida desse rapaz? Bens aqui para a ação rápida do Pelopes, da Polícia Militar, por ter prendido esse indivíduo. Reportagem Rogério Nascimento com imagem apoio técnico dele, de Wellington Lino, para a Central Gazeta de Notícias. Olha, realmente, se não fosse essa atitude rápida, essa resposta rápida, célere da polícia, o que será, né, que poderia ter acontecido? Certamente este acusado conseguiria até ter fugido. Que bom que eles agiram rápido, conseguiram chegar até ele e prendeu, né? Realmente um homicídio aí com requintes totalmente de crueldade, com a barra de ferro. A vítima não teve nem como, né, se defender aí, nem conseguiria. Que tragédia, que tristeza. A gente continua aqui trazendo mais informações para você e também do interior do estado. Na verdade, a gente vai voltar a falar sobre um caso que nós já falamos aqui para você hoje no Gazeta News, edição da manhã. É sobre o caso das duas mulheres que foram mortas durante uma caminhada às margens da rodovia da L220, né, em Cajueiro, 210, desculpa, em Cajueiro, que fica na zona da Mata Alagoana. As vítimas, elas foram atropeladas por um veículo que fugiu do local. Bem, quem vai nos trazer mais informações agora sobre esse caso é o nosso repórter Rogério Nascimento. Esse acidente de trânsito, ou melhor, esse atropelamento que acabou vitimando duas mulheres na cidade de Cajueiro. Esse acidente aconteceu por volta das 16 horas e 30 minutos desta segunda-feira. As primeiras informações dão conta que as mulheres estavam realizando uma caminhada às margens da rodovia L210, zona da Mata Alagoana, sentido ali saindo da cidade de Cajueiro, sentido ao município de Viçosa, quando as vítimas foram colhidas por um veículo. O modelo desse veículo também é um motorista ainda sem identificação, ou seja, a Polícia Civil está investigando para entender como se deu a logística desse acidente que acabou com a morte dessas duas mulheres. A polícia acabou identificando, trata-se de Josefa Rosa da Conceição e Lucineide Mendes de Aquino. As informações de que o impacto foi tão forte e violento que uma das vítimas teve a perna decepada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros, também uma equipe do SAMU foram acionadas até o local para os procedimentos cabíveis. Infelizmente, nada pôde se fazer, apenas constatou o óbito das duas mulheres. O acidente abalou muito a cidade de Cajueiro. As informações de que até esse exato momento não se tem a informação desse motorista, o delegado Fernando Lustosa informou que será instaurado um inquérito policial hoje, com a oitiva de testemunhas que presenciaram o acidente. A Polícia Civil também investigará para identificar o veículo que causou o atropelamento. Então vamos aguardar. Se você tem informações que possam passar para a polícia através de denúncia 181 ou levar direto a informação até o delegado Fernando Lustosa, muito importante, para identificar esse motorista, para que a polícia entenda como se deu e o porquê desse motorista ter foragido do local. Lamentável, as duas mulheres acabaram mortas. Não se sabe exatamente a dinâmica desse atropelamento, mas realmente abalou bastante a pequena cidade de Cajueiro, que fica aqui na zona da Mata Alagoana. Para quem sai aqui pela BR-316, sentido ali a cidade de Cajueiro, muita gente abalada com esse acidente de trânsito e duas mulheres, infelizmente, perderam a vida. A violência, o impacto foi muito grande. Os corpos das vítimas foram arremessados contra a cerca de arame farpado. Olha, uma cena muito forte, lamentável, e lamentável mais ainda foi a atitude desse motorista de ter foragido ao local, e até esse exato momento a gente não tem informação se ele se apresentou à polícia para contar ou dar a sua versão dos fatos de como aconteceu esse atropelamento, se ele perdeu o controle. A gente sabe que as rodovias naquela região são muito estreitas, praticamente não tem acostamentos, e aí só o motorista agora e as testemunhas para passar as informações e a dinâmica de como aconteceu esse acidente. E é um detalhe importante também, essas rodovias daquela região. Eu ando muito ali naquela região e é lamentável, praticamente não existe um estacionamento, a via é muito estreita e isso acaba fomentando esse tipo de acidente lamentável. A informação de que as mulheres estavam fazendo caminhada às margens da rodovia quando foram colhidas por esse veículo,
E aí a gente vai aguardar agora as investigações por parte da Polícia Civil aqui do estado de Alagoas, lá da cidade de Cajueiro. Reportagem Rogério Nascimento, com imagem e apoio técnico de Wellington Lino, direto aqui de UML para a Central Gazeta de Notícias. Uma fatalidade, né? Infelizmente, é triste demais, né? Parece até que a culpa é da vítima, né? Mas não é, gente. Realmente, algo que é muito triste, né? Agora as pessoas elas precisam ter um cuidado, aí, uma atenção ainda mais redobrada quando forem fazer as suas caminhadas, principalmente quem mora, né, nessas rodovias. E uma mulher com várias passagens pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas voltou a ser presa em flagrante com drogas no município de Penedo. Direto aqui da Delegacia da Polícia Civil sobre a prisão desta mulher. Mulher esta que já tem várias passagens pela polícia e acabou sendo atuada por tráfico de drogas mais uma vez. Segundo a Polícia Militar, estava em patrulhamento, a equipe do 11º Batalhão, na cidade de Penedo, quando se deparou com vários indivíduos e, ao presenciar a chegada da viatura, saíram em fuga, correram cada um para um lado, pulando muros de residência, quintais. E resultado, sobrou para uma mulher. Nesse meio, essa mulher chegou a ser abordada, alcançada pela guarnição. E nessa revista foi encontrada uma grande quantidade de drogas em uma sacola com ela. De acordo com as informações da polícia, o local onde esses indivíduos estavam reunidos é na Avenida Brasil, bairro Santa Isabel, na cidade de Penedo. Área já conhecida lá pelo tráfico de drogas. E aí, quando esses indivíduos avistaram a viatura, empreenderam fuga, cada um para um lado, e aí a polícia acabou alcançando essa mulher, que acabou sendo detida. Foi preciso o uso da algema, ou seja, ela resistindo à prisão, querendo também fugir novamente. A polícia ainda tentou prender mais pessoas que estavam naquele local, mas infelizmente acabaram foragindo. A mulher ela acabou sendo identificada como sendo EGDS. Ela estava com uma sacola contendo aproximadamente 120 gramas de substância análoga à maconha, 10 gramas de semelhante à cocaína, uma balança de precisão, além de um aparelho celular de marca Xiaomi, modelo Redmi, com também o valor de R$ 454 em cédulas trocadas e 2 voltas com uma pulseira de material similar à prata. Esse valor de R$ 454, todos em cédulas trocadas, o que significa para a polícia a venda e tráfico de drogas, ou seja, dinheiro trocado ali, dinheiro oriundo da venda de drogas. Diante do risco iminente de fuga, essa mulher acabou sendo conduzida, algemada, até a delegacia, até o CISP da cidade. E lá a surpresa, quando puxou a ficha dessa mulher, olha só o que aconteceu. Foi identificado que essa mulher já tinha diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e havia sido alvo de uma operação recentemente também que acabou resultando na prisão dela, mas ela já estava em liberdade e voltou a traficar novamente, a vender drogas, ou seja, várias passagens pela polícia, não tem jeito. Daqui a pouco vai ter audiência de custódia, volta novamente para a rua, não tem jeito. A polícia não divulgou aqui a idade dessa mulher, apenas as iniciais. Aí o nome não pode ser divulgado devido à lei de abuso de autoridade, mas lamentável este caso. Diante dos fatos, foi lavrado novamente um auto de prisão em flagrante com base no artigo 33, que é tráfico de drogas, ou seja, já ela está na rua, daqui a pouco tem audiência de custódia, vamos aguardar. Vou falar até um pouquinho baixo, está cedo agora aqui pela manhã na delegacia, a gente realizando esse material, porque eu tenho muitos presos dormindo aqui para não acordar os presos. Tem muito, mas está cheio aqui do lado, deitado ali no chão, nesse frio que está fazendo. Lamentável esse caso, a gente girando aqui, trazendo informações sobre a prisão dessa mulher na cidade de Penedo, 11º Batalhão, os guerreiros, parabéns aí pela ação policial. Essa prisão dessa mulher, ou seja, essas drogas tiradas de circulação. Reportagem Rogério Nascimento, com imagem e apoio técnico de Wellington Lino, para a Central Gazeta de Notícias. Obrigada, tá, Rogério Nascimento, por todas as suas informações aqui junto com a gente. Bem, agora nós vamos voltar com o nosso repórter Rogério Costa, porque ele está ao vivo na Delegacia Geral da Polícia Civil, no bairro de Jacarecica, e vai nos trazer mais informações sobre aquele caso que eu abri aqui no nosso jornal, daquele homem que foi preso por furtar celulares em eventos escolares e esportivos aqui de Maceió. Boa tarde já, né, Rogério? Boa tarde. Quais que são as informações que você tem pra gente? Boa tarde, Mara. Quem vai trazer todos os detalhes é o delegado Sidney Tenório, que está aqui com a unidade. Estava se passando por pai, né, de jovens estudantes que estavam praticando o seu esporte
acabaram se surpreendendo com a subtração de equipamentos como telefones celulares e outros. Mas a preferência realmente desse cidadão era por telefones celulares, era? Isso, né? Telefones celulares, tablets, né? Qualquer, principalmente equipamentos eletrônicos que as crianças deixavam, assim, meio que ele aproveitava o momento que as crianças estavam fazendo o esporte para fazer o furto. Né? Ele foi ontem detido, né, pela Polícia Militar no bairro Bentes, né, já à noite, né, foi conduzido para a cidade de flagrantes, mas aí como não estava mais na situação de flagrante, Rogério, porque os casos ocorreram no final de semana, especialmente no dia de sábado, não tinha muito o que fazer. O delegado fez a parte correta, né, ele colheu o interrogatório, ele apreendeu as mídias, né, para poder formalizar, fez a boletim de ocorrência e conduziu o material, tudo que ele colheu, para a delegacia do 4º e do 7º distrito, né, onde a gente tem imagens que mostram os furtos. Ele argumentou durante o interrogatório, Rogério, que na verdade era motorista de aplicativo, que foi levar um estudante naquela escola particular do bairro da Gruta, e aí terminou que viu a momento de facilidade, que havia uma bolsa que estava aqui em equipamento e praticou o furto. Mas é bem, assim, a versão é bem contraditória do que a gente tem já de alguns informes, né, de que ele aproveitava eventos de ciência, de jogos, furtos, né, passando por pai de aluno, adentrava naquele ginásio e praticava os furtos. A gente tem, né, pós esse interrogatório dele, que tem a qualificação dele completa, a gente fez um levantamento, ele tem mais ou menos 10 ocorrências já em que ele surge como autor. Então ele é reincidente. Isso, ele já tem 10 passagens, né? Quando eu falo passagem, pelo menos passagem formal, onde a gente tem pelo nome dele surge como autor de furtos e receptações. Então, assim, é uma pessoa que já é do conhecimento da polícia, mas que estava em liberdade. Ele argumenta que vendeu o aparelho celular, seria um iPhone, né? Que vendeu no bairro, na região do bairro da Levada por R$ 250. E agora a expectativa da gente, Rogério, é que as pessoas compareçam, né? A gente não tem nenhum registro de vítima ainda. Pode ter muito mais vítimas, né, do que se imagina. Isso, a gente sabe, inclusive, que escolas em que ele possa ver adentrado e que isso foi registrado algum tipo de furto, a gente sabe que acontece, né? As escolas terminam que indenizam os próprios pais de alunos porque teve o seu bem furtado naquele ambiente escolar. Tanto que vocês compareçam, né? Quem estiver assistindo agora o Gazeta News, compareça no 4º e no 7º distrito, é o mesmo prédio no bairro da Pitanguinha, para fazer o registro da ocorrência, para que se possa instaurar-se um inquérito policial para apurar esse crime. E aí, né, o delegado Denis Albuquerque, que é o titular das delegacias, vai fazer uma avaliação e que sai, inclusive, pode ver que via pedir algum tipo de medida cautelar contra o mesmo. Bom, a legislação é clara, no flagrante ele está livre, né? Ele foi ouvido, né, onde foi interrogado, foi colocado em liberdade porque não estava mais no lápis. Primeiro que não foi sábado, não houve perseguição. Ele não foi pego com nenhum dos aparelhos, né? Assim, a gente tem alguns casos, né? Tem pelo menos alguns casos. A legislação é muito clara nos casos de flagrante. O delegado não tinha muito o que fazer, era exatamente colher o interrogatório para que seja instaurado um inquérito policial pela autoridade competente. Isso não quer dizer que os casos vão ficar impunes, né, Rogério? A gente sabe que agora é trabalhar. Porque a gente hoje sequer a gente tem uma vítima, né? Se você foi vítima, você está vendo o vídeo na Gazeta News, e você foi vítima, compareça, até mesmo porque a gente quer, além de vir a punir esse criminoso, através de programas como o Celular Seguro, né, e outros trabalhos da Polícia Civil do Estado de Alagoas, tentar recuperar o aparelho celular furtado e ser devolvido para o proprietário. Aliás, o Celular Seguro essa semana tem em Arapiraca. Isso, está em Arapiraca, a gente está com a nova campanha, né, a gente está começando a interiorizar, né, a gente continua aqui em Maceió, né, a gente já fez, inclusive, você cobriu, Rogério, a devolução de mais de 400 aparelhos, outros já foram apreendidos de lá para cá, e agora a gente começa na segunda fase, que é interiorizar, né, primeiro Arapiraca, mas também outras cidades do interior vão ser contempladas com esse que tiverem com o celular furtados e roubados naquela região, também devolvam para quem posteriormente vem devolver para o seu legítimo dono. Obrigado, delegado Sidney Tenório. Então você que porventura tenha sido vítima, você estudante deste cidadão que estava, infelizmente, né, furtando aparelhos celulares em espaços esportivos das escolas públicas e privadas aqui de Maceió, venha, faça a denúncia, constitua o boletim de ocorrência, porque a Polícia Militar, a Polícia Civil vai ter mais subsídios para poder indiciá-lo efetivamente como responsável desses crimes a partir de todo esse levantamento, essas denúncias estão sendo feitas, a formalização, inclusive, do sumiço desses aparelhos. Da Delegacia Geral para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa.
Obrigada, Rogério, pelas suas informações. Fica então aí, né, esse recado do delegado Sidney Tenório. Se você foi vítima, reconheceu este homem, estava em alguma escola quando você teve o aparelho celular furtado, é importantíssimo buscar agora a polícia, realizar o boletim de ocorrência para que, né, este criminoso ele possa voltar para a cadeia, porque hoje não há flagrante e também não há nenhuma denúncia, nenhum boletim de ocorrência no sistema da polícia em relação a este homem que estava furtando celulares. Então é importantíssimo agora a gente passar, né, a ter de fato dados que comprovem, né, que este homem cometeu esse crime para que ele vá para a cadeia. Agora ele está solto, mas todo mundo já está sabendo, aqui já está ciente do rostinho dele, né? Da fisionomia dele, e a gente, é claro, pode ficar atento. Então, viu este homem aqui, ali, olha, em algum local, já fica atento, tá? Já fica atento que é para você não ser furtado. E assim, então, nós vamos encerrando aqui o Gazeta News, edição da manhã. Muito obrigada a você que ficou junto com a gente. Nesta terça-feira, amanhã, estaremos de volta a partir das 10h45 da manhã. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.